Vamos direto ao ponto. Hoje, vamos traçar os pontos em comum entre duas obras incríveis e construir uma ponte literária entre mundos que, à primeira vista, parecem totalmente opostos. De um lado, temos o visceral poema em prosa francês do século XIX, Uma Temporada no Inferno, do Arthur Rimbaud. Do outro, o épico lírico brasileiro do século XX, Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Pode até parecer que são universos isolados, mas a gente vai ver que a rebelião adolescente do Rimbaud e a pesquisa histórica profunda da Meirelles se cruzam de maneiras simplesmente fascinantes. A nossa rota nesta análise passa por 5 etapas rápidas. Primeiro, 2 infernos, 2 épocas. Depois, a voz dos condenados, seguido por o tempo e a eternidade, ruptura, modernidade e poesia, e para fechar com chave de ouro, a busca pela liberdade. Começando então com a parte 1. 2 infernos, 2 épocas. Pensem na distância imensa de tempo que estamos cruzando aqui. A Inconfidência Mineira, o evento histórico real, acontece lá no século XVIII. Aí, um século depois, no século XIX, o Rimbaud escreve a sua grande convulsão literária. E já no século XX é publicado o modernista Romanceiro da Inconfidência. É um salto de séculos que, incrivelmente, a literatura consegue conectar. E ao colocar as duas visões lado a lado, dá para ver como os dois usam a ideia de inferno, só que em realidades completamente diferentes do sofrimento. O inferno do Rimbaud é um abismo ardente dentro da própria mente dele, sabe? Um exílio psicológico, rejeitando a moral burguesa e a religião da época. Em contraste total, o inferno da Cecília Meirelles é a realidade física e histórica do século XVIII nas Minas Gerais. Uma sociedade cega pela ganância insaciável por ouro e movida pela opressão de um sistema escravocrata. O que nos leva à parte 2, a voz dos condenados. Olha que dado impressionante. O consenso acadêmico destaca que a Cecília Meirelles passou nada menos que 10 anos mergulhada em documentos, cartas e testamentos. 10 anos. E o objetivo era claríssimo: resgatar e dar voz a figuras marginalizadas. Ela não queria falar só dos mártires famosos, mas sim trazer à tona escravizados e delatores, aquelas pessoas que a história oficial tantas vezes silenciou. E o jeito que essas duas obras elevam esses condenados é de arrepiar. De um lado, o Rimbaud assume o papel do rebelde supremo, equiparando o poeta ao próprio Satã. Ele é o visionário amaldiçoado carregando os pecados da sociedade moderna. Do outro lado, a Meirelles foca no mártir social. Figuras históricas como Tiradentes, Chico Rei e Chica da Silva assumem o peso imenso de um sistema fraturado. Resumindo, os dois autores pegam essas figuras excluídas e as transformam em símbolos absolutamente eternos de resistência. E essas citações pravam a voltagem emocional de tudo isso. O Rimbaud crava: eu me creio no inferno, logo estou nele. Uma porrada, né? Já Meirelles escreve: por ódio, cobiça, inveja, vai sendo o inferno traçado. Percebam como os dois dominam as palavras para dar vida a esses infernos. Um é totalmente existencial e auto-infligido, enquanto o outro é construído pelas falhas do próprio sistema humano. Assim, chegamos à parte 3, o tempo e a eternidade. Aqui temos um paradoxo temporal super curioso na obra do Rimbaud. Pensem no inferno cristão, que é sempre visto como um lugar de condenação eterna, certo? Pois é, o Rimbaud condensa essa eternidade inteira em uma única e passageira temporada. É uma jornada intensa de descida ao submundo que quebra a linha normal do tempo e insere um ciclo de renascimento poético. E se a gente comparar essas manipulações do tempo, fica bem claro. Enquanto o Rimbaud condensa a eternidade numa mera temporada cíclica, a Meirelles faz exatamente o oposto. Ela pega um momento histórico muito específico e o expande numa mensagem atemporal. O grande ponto em comum é que ambos transcendem as amarras da época em que viveram. A poesia acaba funcionando literalmente como uma máquina do tempo, tornando o sofrimento do passado algo eternamente relevante para nós. O que nos deixa com uma pergunta crucial: como exatamente a poesia consegue transformar esses condenados em vozes que ecoam pela eternidade? A resposta está na engenharia por trás dos versos. Vamos entender isso na parte 4, ruptura, modernidade e poesia. A grande inovação da Meirelles passa diretamente pela escolha do formato romanceiro. Como Tiradentes não foi um herói clássico com um final feliz e triunfante, afinal, a rebelião foi esmagada antes mesmo de começar, uma epopeia tradicional simplesmente não faria sentido. Então ela resgatou essa forma poética lá das origens medievais orais, focada na memória coletiva e popular. Foi o veículo perfeito para retratar uma narrativa com várias vozes em torno de um mártir.
Ao analisar as inovações lado a lado, fica brilhantemente claro que os dois tiveram que destruir as regras antigas para expressar algo revolucionário. O Rimbaud implodiu a versificação clássica francesa, criando uma prosa poética bem caótica baseada na sua teoria do poeta como vidente. A Meirelles, por sua vez, rompeu com aquelas restrições parnasianas rigorosas, misturando as métricas medievais com uma baita crítica social moderna e múltiplas vozes. E o propósito unificador de toda essa rebelião nos leva à nossa parte final, a parte 5, a busca pela liberdade. No fundo de tudo isso, indiscutivelmente, pulsa a sede por liberdade. Claro, os campos de batalha são bem diferentes. A liberdade da Meirelles é uma emancipação física e política contra o domínio colonial, imortalizada no famoso lema liberdade ainda que tardia. Já a liberdade do Rimbaud é totalmente da alma. É uma emancipação artística e espiritual tremenda contra as amarras morais, religiosas e as convenções da sociedade europeia. A grande lição que tiramos dessa explicação é que a poesia é a ferramenta definitiva para alcançar, documentar e imortalizar a liberdade. A literatura revela-se como a verdadeira força libertadora, dona dessa capacidade incrível de reescrever a história e redefinir o próprio espírito humano. E para encerrarmos, fica uma provocação que ressoa muito além das páginas. Será que a sociedade moderna conseguirá um dia escapar de vez desses ciclos recorrentes de infernos psicológicos e políticos para finalmente encontrar uma liberdade absoluta? Ou estaremos sempre destinados a buscar essa emancipação pelas palavras? É uma reflexão poderosa para levarmos adiante. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima!